Meus pais me forçaram a dar minha herança de US$ 5.000 para minha irmã para o negócio dela. Depois, ela me envia fotos da festa de lançamento para esfregar na minha cara, então decidi me vingar. Eu, uma garota de 17 anos, fui forçada a ceder o dinheiro que herdei da minha avó há alguns meses para minha irmã mais velha, para que ela pudesse financiar seus sonhos de negócio. Minha irmã mais velha, Connie, tem 6 anos a mais do que eu e sempre me intimidou, simplesmente porque parece ter algo contra mim sem motivo aparente. A verdade é que ela me intimida porque pode, porque sabe que vai se safar como sempre fez, desde a nossa infância. Meus pais já haviam me dito para não fazer escândalo com as coisas, e quando eu reclamava sobre Connie e seu comportamento comigo, diziam que eu estava sendo sensível. Agora percebo que meus pais apenas estavam me manipulando para me fazer acreditar que esse era um comportamento normal dos irmãos mais velhos e que eu não tinha motivos para ficar chateada. Mas posso dizer com certeza que Connie era muito pior do que outros irmãos mais velhos, porque ela não estava apenas me importunando. O que ela fazia comigo não era inofensivo. Obviamente, quando éramos muito pequenas, ela sempre tentava me rebaixar com suas palavras duras, e meus pais me mandavam calar a boca, mas nunca diziam nada a ela, mesmo que fosse ela quem me fazia chorar. Isso já era horrível por si só, mas pelo menos era apenas verbal. No entanto, este incidente específico que aconteceu quando eu tinha 13 anos me fez perceber que ela não apenas não gostava de mim, mas realmente me odiava. Minha família e eu tínhamos ido à praia, e Connie havia levado alguns de seus amigos com ela. Ela tinha 19 anos na época e havia voltado da faculdade para o fim de semana, então ela e seus amigos estavam passando todo o tempo juntos. As coisas tinham sido particularmente desagradáveis para mim porque, por alguma razão, seus amigos pareciam me odiar tanto quanto ela. Acho que todos sofriam do mesmo tipo de transtorno mental que os fazia odiar pessoas que não lhes tinham feito absolutamente nada. Eles estavam constantemente me rebaixando, fazendo comentários cruéis sobre mim e rindo toda vez que eu estava por perto. Eu me cansei disso, então decidi me afastar deles e fiquei sentada sozinha no cais, com os pés balançando sobre a água. De repente, senti uma sacola plástica sobre a minha cabeça e alguém me deu um chute nas costas, fazendo-me cair na água. Demorei alguns minutos para entender o que estava acontecendo e então, vi minha irmã e seus amigos correndo e rindo enquanto eu me debatia na água. Felizmente, sou uma boa nadadora e assim que me recuperei do choque, tirei a sacola da cabeça e nadei de volta à costa o mais rápido que pude. Foi o incidente mais perturbador que já aconteceu comigo, e quando voltei para meus pais chorando sobre o que havia acontecido, minha irmã e seus amigos tentaram passar tudo como uma brincadeira inofensiva. Mas o pior estava por vir. Meus pais riram junto com eles e disseram que eu estava apenas exagerando, já que sempre fui uma chorona. Disseram que nada teria me acontecido, e meu pai até fez uma piada sobre como finalmente as aulas de natação haviam valido a pena. A sacola plástica que colocaram na minha cabeça era bem pequena e eu poderia ter sufocado e morrido se não tivesse conseguido recuperar a consciência a tempo e tirado o ar. Além disso, eu poderia ter me afogado, mas mesmo assim, eles acharam muito engraçado. Eu já sabia que meus pais tinham uma filha favorita, e definitivamente não era eu, mas esse incidente ficou comigo, e depois disso decidi que não trataria essas pessoas como minha família. Meu único objetivo era estudar muito, entrar na faculdade e depois me afastar dessas pessoas, porque não podia confiar em nenhum deles. Desde então, sempre mantive minha distância de Connie, mas infelizmente sou obrigada a viver com meus pais, então não posso tratá-los da mesma forma. Tenho que ser simpática com eles, e isso também fez parte da razão pela qual tive que ceder o dinheiro que herdei há 3 meses, mesmo não querendo fazer isso. Minha avó, que era mãe do meu pai, faleceu há cerca de 1 ano, e finalmente recebemos a herança há 3 meses. Ela deixou a casa em que morava e a maior parte do dinheiro para meus pais, enquanto Connie e eu recebemos US$ 5.000 cada uma. Mas também recebi um anel de safira que ela possuía, já que uma vez lhe disse que gostava muito dele, e ela brincou dizendo que eu poderia tê-lo quando ela se fosse. Era uma quantia considerável, e planejava economizar para o meu futuro. Mas então meus pais me disseram que Connie estava começando seu próprio negócio, então ela precisava reunir todo o dinheiro possível. Eles já estavam ajudando-a e agora contavam comigo para fazer o mesmo. Não achei justo, porque era o negócio dela, então por que eu deveria contribuir? Além disso, não podemos esquecer que ela sempre me tratou com crueldade durante toda a minha vida, e agora de repente esperavam que eu ajudasse essa pessoa. Eu me recusei, mas depois de discutirem comigo por alguns dias, meu pai me disse que se eu não ajudasse, ele não pagaria minha matrícula na faculdade e nem me permitiria voltar para casa uma vez que eu saísse. Isso me assustou, e eu já estava muito frustrada com a situação, então acabei dizendo que sim. Provavelmente não foi uma boa decisão, mas eu estava sob muita pressão e simplesmente não achei que valesse a pena continuar brigando com essas pessoas, porque meus exames finais estavam chegando e eu precisava estudar, então precisava de paz e tranquilidade. Por isso, para calar a boca dos meus pais, concordei em ceder a herança que recebi.
Afinal, eles me permitiram ficar com o meu anel, provavelmente porque não sabiam que era uma safira real, já que no testamento minha avó apenas mencionou como o anel com uma pedra azul. Então eu sabia do que ela estava falando e fui inteligente o suficiente para manter a boca fechada, já que valia bastante, o que acabou sendo bom para mim. Então cedi os $5.000 que havia recebido da minha avó e acabei com aquela discussão. Já se passaram 3 meses desde então, e fui aceita na faculdade de minha escolha. Vou começar em algumas semanas. Meus pais estão cumprindo a promessa que me fizeram. Vão cobrir todas as minhas despesas, como a matrícula, e como vou morar fora do estado, também vão pagar todos os meus custos. Acho que não foi um investimento tão ruim, afinal, ceder os $5.000, porque agora não preciso me preocupar com o que vou fazer em relação ao dinheiro quando estiver na faculdade. Tudo tem corrido bem para mim, e tecnicamente ainda está, mas me sinto muito culpada pelo que fiz, porque alguns dias atrás, minha irmã organizou uma festa de lançamento, já que finalmente conseguiu abrir sua loja. Ela está trabalhando com as mesmas pessoas que eram suas amigas na faculdade, sabe? As meninas que me empurraram para o mar com uma sacola plástica na cabeça e acharam hilário. Agora, as 3 possuem uma grande loja de sapatos e acessórios, e é algo bastante básico, mas elas acham que fizeram algo revolucionário, já que pensam que o que criaram são coisas realmente fofas. Enfim, há muitos desses homens que concordam com o que elas dizem, então seus comparsas definitivamente vão comprar lá, e eu já sei disso. Havia uma chance de que minha irmã pudesse ter uma carreira de sucesso pela frente, mas eu fiz algo depois que ela me enviou um monte de fotos da festa de lançamento para esfregar na minha cara. Obviamente não fui convidada para o evento, e quando meus pais saíram, me disseram que a razão pela qual não fui convidada era porque era um evento só para adultos, e como eu tinha 17 anos, não poderiam me levar. Era pura mentira, mas eu realmente não queria ir a lugar nenhum. No entanto, no dia seguinte à festa, Connie me enviou um monte de fotos e uma mensagem de texto dizendo que, como eu havia perdido a fabulosa festa que ela organizou ontem, queria que eu a vivesse através das fotos. E então, só para ser arrogante, disse que não poderia ter feito isso sem minha ajuda, referindo-se aos $5.000 que tive que ceder a ela. Não sei porquê, mas isso me irritou, e então, quando vi um cara nas fotos, imediatamente fui para minha galeria e confirmei minhas suspeitas a partir das próprias fotos. Não conseguia dizer se eles ainda estavam saindo ou não, já que ele estava apenas ao fundo de algumas fotos. Mas mesmo tendo deixado crescer um pouco de barba e ganhado algum peso, ainda podia dizer que era seu ex-namorado do ensino médio. Este cara, vamos chamá-lo de Simon, começou a sair com ela assim que ela completou 18 anos, apesar de ele ter 25 na época. Ele frequentava a mesma escola secundária que nós duas, mas claro, ele se formou muito antes de Connie. Eles tinham começado uma amizade online, quando ela tinha 16 anos, e ele literalmente a pediu em namoro no dia do seu aniversário de 18 anos, o que achei bastante assustador, mas Connie achou romântico. Felizmente, dessa vez meus pais agiram como seres humanos normais e disseram que não gostavam da ideia de ela sair com alguém que estava esperando que ela completasse 18 anos, apesar de estar nos seus 20 como um crepe. Não queriam que ela saísse com ele, mas acho que ela não obedeceu e continuou a namorar com ele em segredo. Ele estava trabalhando na empresa do pai na época, mas depois de apenas 8 meses juntos, tiveram que se separar porque ele estava indo morar com o tio em Wyoming e trabalhar na fazenda, já que aparentemente seu pai o havia pego tentando roubar da empresa. Ela ficou arrasada, e foi então que nossos pais descobriram que ela ainda estava com ele, já que voltou para casa para implorar ao meu pai que lhe desse um emprego aqui, para que ele não tivesse que fazer o que os pais dele pediam e não fosse enviado para Wyoming e terminar com ela. Mas meu pai não a ouviu e a obrigou a bloqueá-lo em todos os lugares e prometeu que nunca mais falaria com ele. Nossa casa virou um caos naquele dia, porque por um lado Connie implorava aos nossos pais para não a forçarem a terminar com ele e prometia que ele melhoraria. Por outro lado, meu pai gritava com ela por não ter ouvido e por se envolver com esse cara que claramente não tinha boas intenções, enquanto minha mãe apenas chorava. Obviamente ninguém me incluiu em nada naquele dia e me disseram para ficar no meu quarto e não sair. Mas quando ela tinha 16 anos, e literalmente a convidou para sair no dia do seu 18º aniversário, o que eu achei bastante assustador, mas Connie achou romântico. Felizmente, essa foi a vez em que meus pais agiram como seres humanos normais e lhe disseram que não gostavam da ideia de ela sair com alguém que estava esperando que ela completasse 18 anos, apesar de estar nos seus 20 e poucos como um verdadeiro crepe. Eles não queriam que ela saísse com ele, mas acho que ela não obedeceu e continuou a sair com ele secretamente. Ele estava trabalhando na empresa do pai na época, mas depois de apenas 8 meses juntos, eles tiveram que se separar porque ele estava indo morar com o tio em Wyoming e trabalhar na fazenda, já que aparentemente seu pai o havia pegado tentando roubar da empresa.
Ela estava devastada, e foi então que nossos pais descobriram que ela ainda estava com ele, já que ela voltou para casa para implorar ao meu pai que conseguisse um emprego para ele aqui, para que ele não tivesse que fazer o que seus pais mandavam e não fosse enviado para Wyoming, rompendo com ela. Mas meu pai não a ouviu e a obrigou a bloqueá-lo em todos os lugares e prometer que nunca mais falaria com ele. Nossa casa se transformou em um caos naquele dia, porque por um lado, Connie implorava aos nossos pais para não a forçarem a terminar com ele, prometendo que ele melhoraria. Por outro lado, meu pai gritava com ela por não os ouvir e se envolver com esse cara que claramente não tinha boas intenções, enquanto minha mãe só chorava. Obviamente ninguém me incluiu em nada naquele dia e me disseram para ficar no meu quarto e não sair. Mas eu ouvi o nome dele ser mencionado várias vezes, então decidi persegui-lo nas redes sociais, e quando alguém causa um tumulto assim na sua casa, você não esquece o rosto dele tão facilmente. Então, quando reconheci no fundo das fotos da festa, decidi me vingar de Connie. Como Connie e meus pais não me consideram parte da família, eles foram bastante abertos ao discutir os negócios na minha frente, então também estava ciente de que, embora meus próprios pais não precisassem de muita persuasão, os pais dos amigos dela não tinham sido tão fáceis de convencer. Eles estavam principalmente convencendo seus pais a investir no negócio porque acho que encontrar outros investidores seria uma tarefa difícil, já que todos eles são tão estúpidos e incompetentes. Mas, de qualquer forma, eu sabia com certeza que a última pessoa que estava relutante em apoiar esse plano de negócios era a mãe de uma das amigas dela, que era mãe solteira e estava cética quanto a apostar tanto dinheiro em uma loja dedicada apenas a sapatos e acessórios. Ela queria que sua filha encontrasse um emprego, trabalhasse por alguns anos, adquirisse experiência e depois voltasse a isso, para que não acabasse em uma situação de investimento ruim. Mas Connie e suas amigas estavam determinadas a fazer isso funcionar, então Connie reclamava muito dessa mulher enquanto estava em casa, e finalmente decidiram que iriam se virar com o dinheiro que tinham por enquanto, e mais tarde, se o negócio começasse a decolar, então a mãe da terceira amiga também investiria no negócio. Esse foi o acordo que fizeram, e para isso precisavam garantir que os primeiros meses do negócio fossem um grande sucesso, já que no momento, só tinham capital suficiente para durar alguns meses, mas depois disso definitivamente precisariam de uma segunda rodada de investimentos, a menos que por algum milagre conseguissem fazer negócios suficientes para se manterem por conta própria. Mas realisticamente era improvável que um modelo de negócios como esse alcançasse o equilíbrio tão cedo, especialmente quando eram tão pequenos e o mercado da moda não é exatamente fácil de penetrar. Eu sabia que a última mãe que estava relutante mesmo agora, só precisava de uma desculpa para desistir desse acordo, e sabia que esse segredo poderia fazer isso. Então, entrei em contato com ela através de uma conta falsa e pedi que me ligasse, porque tinha algo importante para compartilhar com ela sobre o negócio de sua filha. Eu me certifiquei de que ela me ligasse usando o recurso de chamada do Facebook e não dei meu número, pois queria permanecer anônima. Tive que esperar algumas horas, provavelmente porque ela não tinha certeza se isso era legítimo ou não, mas acho que a curiosidade venceu e ela finalmente me ligou. Então contei a ela tudo o que tinha visto e quem realmente era o cara que aparecia no fundo de todas as fotos. No início, ela não acreditou em mim, mas depois consegui lhe dizer que meu trabalho era apenas alertá-la. Depois disso, cabia totalmente a ela decidir se ainda queria investir nesse negócio ou não. Então desliguei por conta própria, enviei-lhe algumas fotos de Connie e Simon do passado e deixei que ela decidisse. Acho que ela decidiu desistir do acordo e até disse à filha para fazer o mesmo, porque no dia seguinte àquele telefonema as coisas ficaram intensas. Ninguém tem ideia de que eu estive por trás de tudo isso, mas Connie tem ligado para nossos pais tentando fazer com que eles conversem com a mãe que desistiu e a convençam a voltar. As amigas dela também estão bastante irritadas com ela porque não conseguem acreditar que ela não contou algo assim para elas, e aparentemente ela voltou a namorar Simon, mas mentiu sobre a identidade dele para que ninguém o reconhecesse. Até nossos pais estão bastante incomodados com ela por causa disso. Para resumir, ela está ferrada, porque literalmente todos na vida dela estão com raiva dela. E eu realmente quero aproveitar tudo isso, mas por alguma razão, simplesmente não consigo. Sei que esse negócio significava muito para ela, e agora estou me perguntando se fui um pouco mesquinha demais e se o que fiz pode ter sido errado. Ouvi nossos pais discutindo sobre o quão desapontados estavam há algumas horas, e eles também estavam irritados com ela e estavam considerando sair do negócio como investidores, porque ela quebrou a confiança deles. Isso realmente significava problemas para ela, porque eles quase nunca ficam chateados com ela, então isso é algo completamente novo, e não sei, simplesmente não se sente tão bem quanto pensei que sentiria. Atualização 1. Olá, obrigado a todos que se deram ao trabalho de responder a minha postagem com seus conselhos.
Acho que vocês estão certos, talvez eu tenha uma consciência muito pesada para aproveitar isso, mas estou fazendo o que é sábio e mantendo a boca fechada sobre o que fiz. Porque se meus pais descobrirem que fui eu quem esteve por trás de tudo isso, literalmente me expulsariam de casa. E como vou completar 18 anos em alguns meses, não haverá nada que os impeça de fazer isso. Estou contando com eles para pagar minhas despesas universitárias, então realmente não posso permitir que isso aconteça. Já se passou uma semana desde que fiz minha postagem, e as coisas pioraram muito para Connie, porque a mãe que desistiu do acordo convenceu a filha a fazer o mesmo, e agora só restam as duas. Mas essa outra amiga dela está muito chateada com ela e está exigindo que dividam as ações do negócio em 60-40, porque sua confiança em Connie diminuiu consideravelmente depois de descobrir sobre esse namorado secreto que roubou da empresa do pai. Para elas, Connie havia apresentado Simon como esse cara que conheceu em um aplicativo de namoro há alguns meses e com quem estava desde então, mas depois que a mãe da amiga revelou a verdade, ela ainda estava tentando sustentar essa história, mas ninguém mais acreditava nela. Ela até tentou fazer com que as imagens parecessem falsas, dizendo que alguém poderia ter photoshopado para fazê-la parecer uma mentirosa. Então, ela tem visitado nossos pais quase todos os dias, e eles têm a repreendido pelo que fez, mas também continuam tentando ajudá-la. Todas as noites, os três se reúnem com seu advogado para tentar encontrar uma maneira de evitar que ela acabe perdendo suas ações no negócio. Há uma grande possibilidade de que tenham que fechar por causa desse desacordo se não conseguirem resolver esse conflito rapidamente, e não sei como vou me sentir sobre isso. Mas honestamente decidi evitar pensar nisso completamente. A única coisa boa que saiu dessa situação é o fato de que, como Connie está com problemas, ninguém mais presta atenção em mim, então posso ir e vir como quiser e literalmente fazer o que quiser. Está ótimo, realmente tirou o foco de mim, e até quando Connie visita, ela simplesmente me ignora porque está muito ocupada com sua própria situação, e meus pais também não dizem nada para mim. Então é assim que estou passando as últimas semanas em casa antes de ir para a faculdade, e tem sido ótimo até agora. Não tenho que responder a ninguém sobre o que faço durante o dia e, sinceramente, sinto que mesmo que eu não volte para casa por alguns dias e acabe passando mais tempo na casa da minha amiga do que na minha própria casa, meus pais e Connie nem vão perceber. Como eu disse, essa é a única coisa boa que saiu da situação, e espero que me deixem em paz até que finalmente esteja pronta para ir para a faculdade. Também estou cruzando os dedos para que essa situação não afete a decisão dos meus pais de pagar minhas despesas universitárias, algo que eu não tinha considerado antes, mas enquanto escrevi esta postagem, ocorreu-me. Se acontecer, estarei ferrada, mas pelo menos terei a satisfação de saber que Connie está em uma situação pior do que eu. Atualização 2. Então, quase 2 semanas se passaram desde a minha postagem original, e até a semana passada nada tinha acontecido envolvendo-me, então pensei que estava segura, mas agora acho que não. De qualquer forma, há alguns dias, acho que a mulher para quem liguei finalmente cedeu à pressão e disse a Connie como exatamente ela tinha descoberto sobre essa conexão passada. Ela não disse toda a verdade, mas disse a Connie que recebeu uma ligação anônima e algumas fotos de alguém, e foi assim que descobriu. Connie não está mais se incomodando em esconder que conhecia e estava com ele e que realmente não terminou o relacionamento, porque a esta altura ninguém é realmente estúpido e todos perceberam que ela não o conheceu em nenhum aplicativo de namoro e que as fotos eram reais. E depois de descobrir que houve uma ligação telefônica anônima envolvida, obviamente ela pensou em mim primeiro. Então, ontem, quando nos visitou, tive a infelicidade de estar lá embaixo porque tinha planos de sair com uma amiga e estava prestes a sair, mas então ela entrou na casa e me empurrou com toda a força assim que me viu. Perdi o equilíbrio e a paciência e a empurrei de volta. Então ela me agarrou pelo cabelo e começou a gritar na minha cara, dizendo que sabia que tinha que ser eu quem fez aquela ligação e que ela iria se certificar de que eu pagaria por fazer isso. Fiquei em pânico, mas não podia deixar isso transparecer no meu rosto, porque senão ela poderia descobrir a verdade, e eu queria manter que não fui eu. Então comecei a gritar com ela e disse que não era eu, e que eu nem saberia com quem falar, porque só conheci os pais das amigas dela uma vez, quando vieram almoçar algumas semanas antes de abrirem a loja. Claro, eu estava mentindo descaradamente, mas tentei fazer soar o mais convincente possível. Depois de alguns segundos de gritaria, nossos pais intervieram e finalmente nos separaram. Mas então Connie disse que não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo e estava certa de que fui eu quem arruinou suas chances de ter uma carreira nos negócios e exigiu que eu permitisse que ela e nossos pais revistassem meu telefone e laptop. Eu me preparei mentalmente porque sabia que isso ia acontecer, mas ainda assim fiz um escândalo porque se simplesmente concordasse, isso pareceria suspeito. De qualquer forma, não tinha nada a temer porque limpei todos os meus dispositivos de qualquer evidência que pudesse me apontar como a pessoa que fez aquela ligação anônima. Além disso, Connie achava que eu tinha feito uma ligação do meu número de telefone e não de uma conta de Facebook que criei especificamente para entrar em contato com a mãe da amiga dela e depois a excluir.
Então ela estava completamente errada desde o início. E mesmo quando ela e meus pais revisaram todas as minhas contas em diferentes plataformas de redes sociais, não conseguiram encontrar nada. Quando ela não encontrou nenhuma prova para corroborar suas afirmações de que fui eu quem contou às amigas dela sobre seu passado com Simon, ela enlouqueceu comigo e começou a gritar, dizendo que eu tinha apagado todos os meus dispositivos de propósito e que ela sabia que fui eu. Eu discuti com ela, dizendo que ela tinha perdido a cabeça só porque ia perder o negócio, mas que não tinha direito de descontar em mim. Eventualmente, as coisas se acalmaram um pouco e ela começou a chorar. Pensei que estava fora de perigo, mas foi então que meus pais decidiram falar comigo e disseram que era verdade, que não conseguiram encontrar nenhuma prova de que eu fosse a pessoa que vazou essa informação, mas ainda assim acreditavam em Connie porque ela parecia bastante segura disso. E além disso, não havia mais ninguém que pudesse saber disso, embora tivessem estado na festa e visto Simon, mas não o reconheceram. Portanto, literalmente não poderia ter sido eles, e isso só me deixava como culpada. Porque Connie havia enviado aquelas fotos com Simon ao fundo para me irritar e era muito óbvio que eu poderia ter retaliado. E então aconteceu exatamente o que eu temia. Eles me disseram que, embora não pudessem encontrar nenhuma prova, sabiam que fui eu e cancelaram seu plano de pagar minhas despesas universitárias. Então, agora eu estava por conta própria e eles não queriam mais discussões sobre isso. Então foi minha vez de começar a gritar e chorar, mas infelizmente ninguém se importou, já que eu não era Connie. Depois de cerca de 30 minutos de súplicas, gritos e muitas lágrimas, e ainda sem resposta deles, finalmente voltei para o meu quarto e me tranquei para começar a escrever esta atualização e me distrair. Ainda tenho um anel de safira que minha avó me deixou, e poderia vendê-lo, mas não tenho certeza se isso me sustentaria durante os 3 anos de faculdade. Então, estou considerando pedir um empréstimo estudantil e pedir a alguém da minha família para ser um fiador. Porque, como eu disse, faltam apenas algumas semanas para o prazo final de pagamento, e absolutamente não posso arriscar nada. Mesmo que eu consiga cobrir o primeiro semestre vendendo o anel, não estou certa sobre o restante, e eventualmente terei que resolver algo. Atualização 3. Olá, muitas coisas aconteceram desde minha última atualização. Já faz um mês desde que postei, e deixe-me começar falando sobre o que aconteceu comigo. Então, deixei a casa dos meus pais alguns dias após minha última atualização, porque agora que eles não iam pagar minha faculdade, não tinha motivo para ficar com eles ou manter contato. Arrumei minhas malas e fui morar com uma amiga minha. Já tinha conversado sobre as coisas com ela e ela me disse que eu estava bem-vinda para morar com ela e sua família. Ela estava tirando um ano sabático e depois de morar com ela por alguns dias, ela e seus pais me disseram que queria começar a trabalhar na empresa do pai, então ela realmente não tinha interesse em ir para a faculdade em primeiro lugar. Mas os pais dela tinham um fundo universitário reservado para ela, então eu poderia usá-lo por enquanto. Tentei recusar, mas eles me convenceram, já que os pais dela me conheciam há muito tempo e disseram que era tão bom quanto mandar a própria filha para a faculdade. E honestamente eu não estava em posição de dizer não a uma oferta como essa, então aceitei, e embora eu tenha certeza de que eles não esperam que eu devolva o dinheiro, vou garantir que o faça. Estou no campus agora e nem precisei vender o anel da minha avó, então estou muito grata à minha amiga e seus pais. E quanto a Connie, as coisas não terminaram bem para ela, porque ela acabou vendendo todas as ações do negócio e agora as amigas dela possuem a loja completamente. Ela teve que assumir as perdas e sair, porque ficou estabelecido que ninguém poderia realmente confiar nela novamente. E infelizmente meus pais não puderam fazer nada a respeito, pois estava completamente fora de seu controle. Provavelmente ela está chateada com isso, porque toda essa ideia foi dela, mas acho que deveria se sentir aliviada, porque não acho que a loja vá prosperar no futuro de qualquer maneira. De qualquer forma, isso não é da minha conta porque não tenho mais contato com eles. Agora só vou me concentrar no meu futuro. Agora passemos para a próxima história. História 2. Minha esposa grávida me excluiu de tudo e favoreceu minha filha. Finalmente, explodi e disse coisas horríveis. Acontece que ela temia fazer parte da minha família e se comparava com minha ex. Tenho 30 anos e minha esposa tem 26. Estamos juntos há 4 anos. Tenho uma filha de 5 anos de um relacionamento anterior. Minha filha, Leia, tem 5 anos e é fruto do meu primeiro relacionamento longo durante a faculdade. Nós nos separamos logo após o nascimento dela, pois minha então parceira admitiu ter sido infiel e não estar pronta para formar uma família. Minha filha adora minha esposa, elas são inseparáveis. Minha ex não tem muito que ver com minha filha nem comigo, exceto quando causa dramas ocasionais. Ela não quis nenhuma custódia nem tempo de visita, então minha esposa é sua mãe em todos os sentidos. Minha esposa está grávida de quase 8 meses. Ela me excluiu de toda a gravidez, mas se recusa a admitir que algo está errado. Sinto-me completamente ignorado e magoado.
Quando descobrimos que ela estava grávida, ela me contou enquanto eu preparava o café da manhã. Claro que fiquei encantado. No entanto, como foi uma gravidez não planejada, perguntei como ela se sentia. No começo, ela começou a sorrir e chorar de tão emocionada que estava. Eu a levantei, dei-lhe 1 milhão de beijos e disse que também estava muito emocionado por ter um bebê e que ela seria uma mãe maravilhosa. Tudo certo, não é? Ela fez um grande esforço para anunciar a todos os outros: balões, caixas, camisetas e canecas de melhor irmã mais velha. Suponho que o anúncio casual comigo foi porque ela queria saber como eu me sentia em aumentar nossa família antes de comemorar. No entanto, quando sua irmã perguntou como eu gostei da minha caixa, minha esposa rapidamente respondeu que eu não recebi uma. Este não é seu primeiro rodeio, disse ela. Foi como arrancar dentes para que ela me deixasse ir às consultas de ultrassom. Ela não queria que eu faltasse ao trabalho, não queria interromper a rotina de Leia, desculpa após desculpa. Quando chegou a hora de ouvir os batimentos cardíacos, minha esposa imediatamente começou a chorar de alegria. A técnica dizia a ela o quão forte era o batimento, o quão precioso era o nosso pequeno, etc. Eu estava um pouco emocionado e limpei a garganta para evitar chorar. A técnica disse: "Oh, papai, não é um som lindo?" Minha esposa imediatamente disse: "Este não é o primeiro filho dele, não é tão especial para ele." Eu imediatamente respondi: "Este é um dos momentos mais importantes da minha vida, não consigo pensar em nada mais especial." O ambiente ficou claramente desconfortável depois. Outra coisa que me incomodou foi que ouvi Leia e a mãe da minha esposa rindo na sala de estar enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar. Quando entrei e perguntei do que estavam rindo, Leia estava tocando a barriga da minha esposa e rindo de emoção porque o bebê estava se mexendo e seria tão fofo. Minha esposa deixou minha filha e minha sogra sentirem o bebê se mexer antes de mim. Fiquei magoado, mas simplesmente disse o quão feliz eu estava. Mais tarde naquela noite, minha esposa estava cutucando sua barriga e rindo. Eu pedi para sentir também e ela disse: "Você já sentiu Leia se mexer quando era bebê? O que pode ser melhor do que isso?" Ela foi o bebê mais lindo de todos. Minha esposa tem se sentido bastante mal durante a gravidez, mas se recusa a me deixar ajudá-la. Se eu levo um lanche e uma bebida para ela, ela oferece para nossa filha. Se tento massagear seus pés ou pernas, ela me pede para brincar com nossa filha para que ela não se sinta substituída ou ignorada. Eu simplesmente não ignoro minha filha, temos nosso tempo de vínculo, sou um pai ativo, mas quero amar minha esposa. Ela mal consegue comer, mas quando pergunto o que posso preparar para ela, é o que Leia quiser. Fomos ao zoológico com Leia e minha esposa começou a se sentir mal, teve cólicas e estava considerando ir ao hospital, náuseas severas e tontura. Eu a carreguei para um banco próximo e ela começou a chorar, dizendo que não conseguia nem se manter de pé. Eu disse que chamaria uma ambulância ou a levaria ao carro para dirigir. Ela disse que não queria arruinar o passeio de Leia e que nem tínhamos chegado ao aviário, a parte favorita de Leia. Eu disse que não iria embora quando ela me pediu para continuar o passeio no zoológico com Leia. Ficamos sentados por um tempo até que seu pai chegou. Ela nem me disse que ele viria. Ele a levou ao médico. Eu estava surpreso e o segui com Leia. Quando chegamos, Leia estava chateada por perder o aviário e fez birra. Naquele momento, a saúde da minha esposa e do nosso bebê por nascer era minha preocupação. Realmente não me importava que Leia estivesse chateada. Minha esposa estava furiosa porque fiz Leia perder o aviário. Outro exemplo, estávamos assistindo Leia jogar em um esporte local para crianças. Eu perguntei à minha esposa: "Você acha que nosso filho será atlético, artístico, gostará de ciências ou de matemática?" Ela disse: "Este é o momento de Leia, não deveríamos falar sobre alguém que nem está aqui." Leia estava no campo e nós sentados nas arquibancadas. Ambos acenamos para ela e seguramos um cartaz para ela. Eu só queria falar sobre nosso bebê. Quando sua barriga já estava aparente, ela sempre a mostrava para quem quisesse ver, família, amigos, irmãos, etc. Quer ver minha barriga? Estou enorme, tão empolgada, não posso acreditar que só faltam X semanas. Todos tocam sua barriga, falam com ela, etc. Seus pais vêm e leem ou contam histórias do passado. Eles vão à praia, 1000 fotos da sua barriga são postadas nas redes sociais de suas amigas. Tão pronta para ser uma tia honorária. Sua irmã diz: "Esposa minha coloca o B em barriga e bonita." Se sairmos juntos, ela usa as roupas mais largas para que eu não a veja. Eu até a vejo abaixar a camiseta quando me vê entrar no quarto. Outro dia, ela se sentou sobre mim depois de estarmos brincando na cama.
Sua barriga estava bem na minha cara. Passei minhas mãos por ela e disse: "Você é a mulher mais linda que já vi. Você já é uma ótima mãe para Leia. Mal posso esperar para ver você enquanto nossa família cresce." Esta foi uma das primeiras vezes que realmente pude sentir sua barriga, então descansei minha mão lá e disse: "Eu já te amo tanto, estou tão empolgado para te conhecer. Espero que tenha os olhos da sua mãe." Ela se afastou de mim e disse: "Eu sei que sua ex tinha uma barriga maior que a minha." Aposto que foi divertido ver Lélia se mexer o tempo todo. Você não precisa fingir que se importa. Eu sei que você já fez isso antes. Eu disse: "Não penso assim. Leia é especial, mas isso é algo completamente novo e especial porque é com você e nosso bebê, alguém completamente novo e especial." Ela começou a sair do quarto e eu pude ver seus ombros tremendo de tanto chorar. Tenho certeza absoluta de que ela não está me traindo, nem nunca traiu. Eu simplesmente não consigo entender por que ela não quer que eu seja feliz com isso. O resto do tempo é completamente normal, desde que eu não mencione o bebê. Ela é carinhosa, inicia a intimidade, se orgulha do quão bom marido eu sou e de como eu fiz esta gravidez ser boa. Planejamos nosso futuro, temos noites de encontros, tudo mais. Infelizmente, tivemos uma briga em que explodi. Tinha uma pausa entre clientes no trabalho, então fui a uma loja de bebês local e comprei muitas coisas que ela havia planejado para o bebê e o quarto do bebê em seu quadro do Pinterest. Cheguei em casa e a surpreendi com flores, um certificado para uma massagem pré-natal e sua comida favorita, além dos itens para o bebê. Ela parecia muito grata, mas quando voltei para casa, os itens já não estavam mais lá. Ela disse que os devolveu para comprar coisas para Leia, já que ela se sentiria excluída. Eu perdi o controle. Chorei pela primeira vez em nosso casamento e gritei que ter um filho com ela foi o pior erro que já cometi. Que pelo menos minha ex-inútil me deu a chance de conhecer meu filho não nascido. Que eu não me importava com o bebê porque ela nem me deixava criar um vínculo com ele. Eu me importo desde que ela me disse. Eu espero que ela seja tão miserável quanto me fez e que esteja preparada para uma disputa pela custódia. Ela é uma mãe para Leia. Ela simplesmente disse: "Eu sei que você não se importa com o bebê, mas eu morrerei antes que você tire meu bebê de mim." Eu implorei para que ela me deixasse interagir com ela e com o nosso bebê. Perguntei se o terapeuta dela tinha alguma ideia do porquê ela estava agindo assim. Ela disse que não estava fazendo nada. Eu disse o que mencionei antes e ela disse que já tinha passado por essas experiências, então não deveria importar. Perguntei se o bebê era meu. Sei que é, eu só estava sendo cruel. Ela jogou o telefone para mim e disse: "Sim, verifique. Farei um teste de paternidade, o que você precisar." Liguei para os pais dela e pedi que fossem à nossa casa, pois estávamos tendo uma discussão, e fui para um hotel. Não quero estressá-la, nem ao nosso filho por nascer, e realmente quero consertar isso, mas sinceramente não sei como. Estou ficando em um Airbnb por enquanto até podermos resolver isso, mas sinceramente não sei o que fazer. Eu a amo e não consigo nem começar a entender por que ela quer se comportar dessa maneira. Eu me desculpei pelo que disse, mas não posso retirar o que foi dito, e me preocupo que, quando nosso bebê nascer, se ela vai querer ser uma família comigo ou me deixar ter qualquer coisa a ver com nosso bebê. Conversei com um amigo em comum que disse que ela está muito angustiada e que não consegue ser mãe solteira, que me ama, mas suas ações provam o contrário repetidamente. Eu implorei para que ela me deixasse interagir com ela e com o nosso bebê. Perguntei se o terapeuta dela tinha alguma ideia do porquê ela estava agindo assim. Ela disse que não estava fazendo nada. Eu disse o que mencionei antes e ela disse que já tinha passado por essas experiências, então não deveria importar. Perguntei se o bebê era meu. Sei que é, eu só estava sendo cruel. Ela jogou o telefone para mim e disse: "Sim, verifique. Farei um teste de paternidade, o que você precisar." Liguei para os pais dela e pedi que fossem à nossa casa, pois estávamos tendo uma discussão, e fui para um hotel. Não quero estressá-la, nem ao nosso filho por nascer, e realmente quero consertar isso, mas sinceramente não sei como. Estou ficando em um Airbnb por enquanto até podermos resolver isso, mas sinceramente não sei o que fazer. Eu a amo e não consigo nem começar a entender por que ela quer se comportar dessa maneira. Eu me desculpei pelo que disse, mas não posso retirar o que foi dito, e me preocupo que, quando nosso bebê nascer, se ela vai querer ser uma família comigo ou me deixar ter qualquer coisa a ver com nosso bebê. Conversei com um amigo em comum que disse que ela está muito angustiada e que não consegue ser mãe solteira, que me ama, mas suas ações provam o contrário repetidamente, mesmo quando eu imploro por mudanças.
Comentários. Por que você disse essas coisas? Recebi votos negativos. Eu disse essas coisas porque queria machucá-la, assim como ela estava me machucando. É tão simples quanto isso. Eu me arrependo, me desculpei. Ela me disse várias vezes que eu não deveria me importar, e eu disse o que pensei que a machucaria. Foi infantil e imaturo da minha parte, e foi uma reação impulsiva. Não planejei dizer nada daquilo. Entendo por que você está com raiva. Ela explicou por que estava dizendo essas coisas. O ressentimento é algo estranho. Ela pode nem ter percebido que estava sentindo isso até engravidar, mas acho que, se isso era algo que ela sentia, deveria ter falado com você ou com o terapeuta sobre isso. Não, nada. Eu implorei para ela falar comigo sobre isso. Eu disse que podíamos fazer terapia juntos, e sabe qual foi a resposta dela? Ela chorou e perguntou se eu estava infeliz em nosso casamento. Eu disse que não, que queria estar mais envolvido com ela nesta gravidez. Ela me deixou no escuro. Perguntei se ela estava infeliz, se queria o divórcio, se havia decidido que não queria este bebê. Mais lágrimas, ela parecia genuinamente magoada por eu pensar isso, não faz sentido na minha mente. Aparentemente, eu deveria ficar de lado. É possível que ela esteja ressentida com sua filha de 5 anos? Como é seu relacionamento com a mãe de Leia? Sinceramente, não acho que ela esteja ressentida. Ela adora minha filha de 5 anos, e acho que provavelmente é a mãe preferida. Ela a leva ao parque, museus, aulas de pintura mãe e filha, comparece a eventos escolares, como muffins com a mamãe, etc., sem falhar. Ela cuida dela quando está doente, planeja nossas férias em torno dos interesses da minha filha de 5 anos. A prima dela mencionou algo sobre não trazer sua enteada antes, e minha esposa ficou completamente furiosa e disse que não usamos títulos aqui que nos façam sentir que não somos uma família. Ela é minha filha e nada menos, e não será excluída. Quando ela estava grávida no início, fizemos uma viagem curta para ver parte da família dela, e ela chorava todos os dias porque sentia falta de Leia. Ela está em terapia desde que nos conhecemos, por ansiedade e depressão, mas claramente não está ajudando. Mencionei depressão pré-natal na consulta médica dela, mas realmente não se encaixa, já que ela está eufórica, a menos que eu especificamente mencione o bebê. Comentários votados negativamente sobre procurar um advogado porque provavelmente não lhe permitirão estar presente no nascimento e devem se divorciar. Definitivamente, é um medo no fundo da minha mente. Sei que Leia ficará devastada. Minha esposa já mencionou que quer sua mãe na sala de parto, já que eu já vi meu filho nascer antes, que só a envergonharia se eu estiver na sala desta vez. Vocês precisam de terapia de casal imediatamente. Deveriam ter começado após o primeiro ou segundo comentário dela. Você sabia há meses que algo não estava certo. Também ligue para o OB dela e explique o que está acontecendo. Peça que façam um registro de sua mudança de comportamento e enfatize que ela nunca fez algo assim antes de engravidar. Eu deveria ter feito isso. Tolamente, atribuí às hormonas e outros problemas que vêm com a gravidez. Ela esteve doente durante a maior parte da gravidez, em grande parte, realmente perdeu peso, estava constantemente com fome, mas não conseguia comer, e ficou muito consciente do corpo. Agora, ela está muito melhor e tem um peso saudável, e genuinamente pensei que melhoraria. É muito mais fácil ver em retrospectiva que os primeiros comentários eram mais profundos que isso. Por que diabos você disse toda essa merda? Ela estava agindo muito estranho, sem dúvida, mas você realmente estragou tudo. Isso é algo terrível, possivelmente imperdoável, que você acabou de dizer, e você parece um cara decente. Sou um idiota. Eu estraguei tudo e me desculpei, embora isso não signifique muito para ela neste momento. Eu disse o que pude para machucá-la. Foram meses de ressentimento acumulando-se, meses de implorar para que ela me dissesse o que estava acontecendo, que me deixasse participar, que me deixasse pensar em nomes para o bebê com ela. Eu estava e continuo não sendo ouvido. Espero que possa ser reparado, pois gostaria de estar lá para ela e ser um pai em tempo integral para meu filho. Parte meu coração pensar em dividir a custódia. Atualização. Já faz cerca de 1 mês desde que postei. Isso é um pouco longo, porque muitos usuários gentis do Reddit entraram em contato, me deram conselhos, compartilharam suas experiências e pediram uma atualização. Depois de postar e ficar um tempo e tomar algumas bebidas, liguei para meu sogro. Ele e minha esposa são muito próximos, e respeito sua opinião. Ele está casado há muito tempo, parece ter um casamento feliz e tem boas relações em geral com sua família.
Eu não especifiquei quais problemas estávamos tendo, mas ele estava na minha casa enquanto eu ficava em um Airbnb, então não era segredo que estávamos tendo problemas. Ele tem um casamento mais tradicional e, em algum momento, me perguntou o que eu tinha a perder ao pressioná-la para falar. Eu disse que temia afastá-la ainda mais, e ele praticamente me disse que eu estava morando em uma casa separada da minha esposa grávida, preocupado com um possível divórcio. O que eu tinha a perder? Ele me aconselhou a ser homem e voltar para minha casa e colocar tudo na mesa. Eu disse que voltaria no dia seguinte. Eles perguntaram se podiam levar Leia para comprar alguns fogos de artifício para o feriado que se aproximava e passar a noite em sua casa. Concordei, e quando fui para minha casa no dia seguinte, cheguei com flores e coisas para preparar o jantar. Minha esposa perguntou o que eu estava fazendo lá, ao que respondi: eu moro aqui e gostaria de sentar e conversar. Eu me desculpei longamente por minhas ações e palavras. Quando terminei, disse que era a vez dela de me dizer o que estava acontecendo. Ela tentou afirmar que nada, que tudo estava bem. Depois de um tempo, eu disse que meu coração estava partido, que passamos por coisas difíceis juntos, lutamos um pelo outro, e agora você se senta aqui e mente na minha cara. Ambos ficamos sentados lá, e ela chorou por cerca de 30 minutos até que finalmente disse que sentia que nosso relacionamento terminaria se fosse honesta. Eu disse que a ouviria, não importa o que fosse. Ela admitiu que era difícil que este fosse o primeiro filho dela e não o meu. Ela não pensou que isso a incomodaria, e não incomodou até ela engravidar. Que ela se deitava na cama à noite pensando que, se Mia tivesse querido criar Leia, ainda seríamos uma família juntos e ela não importaria. Ela expressou que me ver emocionado com nosso bebê ou querer tocar sua barriga ou cuidar dela fazia pensar em mim e na minha ex, e como eu já havia feito todas as coisas que ela estava animada para fazer comigo. No início da gravidez dela, ela tinha dito a uma amiga próxima que não podia esperar para ter um bebê com sua alma gêmea, e sua amiga respondeu que não acreditava que almas gêmeas tivessem outros filhos ou outras mães, que eram duas pessoas destinadas apenas uma para a outra. Ela ficou muito chateada e me perguntou se eu achava que éramos almas gêmeas como ela. Ela se descreveu a si mesma e ao nosso filho que estava por nascer como uma família de segunda mão, que ninguém sonha em ter filhos com pessoas diferentes. Ela também compartilhou que havia encontrado algumas imagens antigas da minha ex nas redes sociais e não conseguia parar de se comparar ao corpo grávido dela. Ela temia que o bebê não fosse igual a Leia aos meus olhos. Ela ficava preocupada quando eu perguntava o que ela achava que o bebê seria, que se o bebê tivesse alguma deficiência ou não gostasse das coisas que desfrutávamos em família, ou se o bebê e eu não nos dávamos bem. Ela disse que, em um ponto, ela se encontrou desejando que eu nunca tivesse tido Leia para que ela não precisasse se preocupar tanto, e foi nesse momento que ela soube que precisava se esforçar muito mais para manter um relacionamento com Leia. Ela temia que entre trabalho e Leia, eu não teria tempo ou criaria um vínculo com o bebê, como no artigo que ela leu online onde pais não criam um vínculo com seus filhos até que eles pudessem fazer coisas juntos como família. Quando eu tentava criar um vínculo com o bebê, ela se preocupava que o bebê não estivesse à altura de Leia. Nunca fui tímido em dizer o quanto significa para mim ser pai e como criar Leia foi o ponto alto da minha vida, junto com casar-me com minha esposa e agora ter nosso filho juntos. Ela disse que isso foi o que inicialmente a fez sentir-se confiante em casar-se comigo e animada para ter uma grande família comigo, mas agora constantemente se perguntava se sua gravidez e este bebê seriam um destaque ou um fardo para mim, porque o estresse é o mesmo, mas a novidade não é. E então, e se um recém-nascido e depois uma criança pequena não me parecerem tão interessantes quanto Leia, que é capaz de fazer atividades? Ela me mostrou 1 milhão de artigos de diferentes homens explicando que não criaram um vínculo com seus filhos até que tinham mais de 4 anos. Ela também me mostrou vídeos onde as pessoas diziam coisas que fizeram com seu primeiro filho e depois ficaram mais relaxadas à medida que tinham mais filhos. Ela disse que isso a assustava porque estava claro que as pessoas paravam de se importar à medida que tinham mais filhos. Ela disse que houve momentos em que sentia que estava arruinando nossa família e se colocando entre Leia e eu. Por exemplo, no zoológico, ela disse que chorou no caminho para o hospital porque temia que Leia odiasse e culpasse o bebê por cortar nosso tempo no zoológico, e que eu estaria chateado porque estava usando meu tempo de folga do trabalho no hospital em vez de fazer as atividades que tínhamos planejado com Leia. Enquanto eu trabalhava, Leia e minha esposa passavam muito tempo fora de casa, biblioteca, parques locais, etc. Uma de suas atividades favoritas é andar de bicicleta juntas, e nós andávamos de bicicleta nos finais de semana também. Temos muitos trilhos locais, mas devido à gravidez, ela não pôde. Temos feito mais atividades internas. Minha esposa disse que, quando eu estava trabalhando, Leia continuava dizendo que a odiava porque não podia mais andar em sua nova bicicleta tão frequentemente.
Eu disse que falaria com Leia porque isso era inaceitável. Minha esposa me pediu para não fazer isso, pois haveria muitas mudanças em breve para Leia, e isso a machucava porque ela também sentia falta de andar de bicicleta juntas. Há alguns meses, minha esposa nos perguntou, a Leia e a mim, se queríamos ler histórias juntos. Leia escolheu a primeira história que eu li, e minha esposa escolheu a segunda, sua história favorita de infância, para que eu lesse para o bebê e para Leia, pois ajuda a promover a atividade cerebral e a criar vínculos. Depois disso, li outro livro escolhido por Leia. Enquanto eu estava no trabalho no dia seguinte, Leia arrancou as páginas do livro que minha esposa escolheu. Ela disse que ia me contar, mas sua amiga, a mesma amiga que diz que não somos almas gêmeas, disse que eu pensaria que ela estava inventando coisas e que parecia que ela estava tentando se colocar entre Leia e eu. Eu perguntei por que ela não me contou nada disso e ela explicou que não se sentia confortável em me contar porque seus pensamentos nem faziam sentido para ela. Ela queria que eu passasse tempo com Leia para que Leia não se sentisse excluída ou com ciúmes, e quando eu fazia isso, ela ficava chateada porque eu não passava mais tempo com ela. Ela ama Leia, mas desejava que tivéssemos tido nosso primeiro filho juntos. Ela quer que eu esteja por perto, mas também se sente chateada e culpada quando eu dou atenção a ela ou ao nosso bebê. Ela disse que temia que eu pensasse que ela estava tentando se colocar entre Leia e eu quando não era assim. Quando me dei conta de que algo estava realmente errado e comecei a perguntar o que estava acontecendo, se ela precisava de terapia, etc., ela disse que percebeu que estava agindo mal, mas não queria admitir para si mesma que estava perdendo muito comigo. Então duplicou seu esforço, pois era difícil enfrentar que ela transformou seus medos em realidade ao me afastar e não permitir que eu cuidasse dela. Ela disse que não poderia começar de novo, que sua primeira gravidez foi uma experiência um pouco ruim devido às suas próprias ações. Neste ponto, percebi o quão terrível eu tinha sido. Eu me desculpei por fazê-la sentir que não podia me contar nada. Ela disse que, quando pesquisou sobre seus sentimentos, encontrou um monte de fóruns onde as pessoas chamavam o autor de mal por seus sentimentos em relação ao enteado, e temia que eu sentisse o mesmo. Ela disse que, se eu tivesse dito a ela que sentia por Leia o que ela sentia, isso a teria deixado furiosa e chateada, então ela não conseguia ver como eu não me sentiria assim. Ambos choramos por muito tempo. Eu tentei tranquilizá-la. Eu disse o quanto a amava, o quanto estava animado, que ela era a família que escolhi e minha alma gêmea. Que o universo sabia que Leia e eu precisávamos dela, e é por isso que as circunstâncias nos permitiram ser uma família. Ela se desculpou pela maneira como me tratou e disse que queria consertar as coisas. Ela disse que queria se desculpar quando eu comecei a ter meu colapso, mas ficou surpresa quando eu gritei e percebeu que talvez tivesse estragado tudo irreparavelmente para obter essa reação de mim. Nós continuamos a chorar por um longo tempo e ela me perguntou se eu queria sentir o bebê. Claro, eu disse que sim, e choramos ainda mais. Acabou sendo uma ótima noite. Eu preparei o jantar e rimos de como eu estava estressado por ter ido ao Reddit em busca de conselhos. Ela quis ler a postagem e voltou a chorar quando fez. Eu a tranquilizei dizendo que podíamos superar isso, e ela disse que se sentiu menos horrível ao ler alguns dos comentários de mulheres que estavam na mesma situação que ela. Foi um pouco desconfortável na primeira semana depois de tantos meses de tensão. Eu soube que as coisas estavam melhorando quando ela me acordou sussurrando, o bebê quer panquecas de mirtilo naquele sábado. Eu não acho que já tenha preparado panquecas tão rápido na minha vida. Eu não conseguia parar de sorrir. Nós acabamos indo a uma festa na piscina alguns dias depois e ela me deixou escolher seu maiô, o que é um grande negócio para alguém que só usava roupas largas ao meu redor. Tiramos fotos em família e o universo claramente está do meu lado porque, no caminho de volta para casa, ela me pediu para sentir sua barriga, e nosso bebê estava com soluços, algo que eu nunca tinha sentido antes, e foi a primeira coisa que pudemos compartilhar juntos. Ela até me deixou ajudá-la quando estava doente, sem fazer desculpas sobre Leia. Aprendi que, quando ela se aproxima de mim e vira as costas, levantando o braço, isso significa que quer que eu levante a barriga dela. Agora passo muito tempo massageando e conversando com a barriga dela, massageando seus pés, pernas, costas, ombros e quadris. Ela está dolorida por toda parte neste ponto. As primeiras 500 vezes que fiz isso, chorei. Tem sido um grande alívio poder estar envolvido. Nunca pensei que ser encarregado de buscar os alimentos mais aleatórios às 2 horas da manhã seria um bom momento para mim, mas é. Ainda dói ter perdido tanto, e acho que dói para ela também. Ela fica emocional e diz que um peso foi tirado de seus ombros e que tudo é muito mais fácil agora, e que se arrepende de não ter conversado comigo mais cedo. Tenho trabalhado para aliviar um pouco da culpa da minha esposa.
Percebi que havia muitas soluções simples, por exemplo, consegui ir à minha loja local de bicicletas e comprar um trailer para levar Leia, e agora ela pode usar um pequeno ventilador e pacotes de gelo enquanto Leia anda de bicicleta. Tirei folga do trabalho para poder passar mais tempo com as duas. Todos estamos em terapia, e, felizmente, a terapeuta de Leia continua dizendo que ela está muito bem ligada a ambos, aproveita o tempo que passamos juntos e está lidando muito bem com tudo. Parte do comportamento dela foi devido a outra situação que resolvemos, e ela está empolgada para ser uma irmã mais velha. Minha esposa estava com medo de que Leia pudesse ter percebido sua mudança de atitude, mas a terapeuta diz que ela só tem uma reclamação sobre minha esposa, que uma vez esqueceu seu doce, e depois demorou 32 minutos para a loja entregar. Minha esposa está em terapia trabalhando para superar os sentimentos negativos que tem. Isso é basicamente onde estamos agora. Estamos chegando perto da hora do bebê nascer e trabalhando duro para terminar de nos preparar. Minha esposa ainda precisa de segurança. Muitas vezes ela menciona minha ex, e descobri que falar sobre nossos primeiros ajuda. Por exemplo, ela pergunta sobre certas coisas e como foi para mim, e eu respondo que não quero falar sobre isso e direciono a conversa para nós. Você se lembra da nossa primeira casa? Nossa primeira viagem de férias? Nosso primeiro beijo? Nosso primeiro encontro? Lembra daquela vez que me fez te amar ainda mais? Lembra quando você e Leia me fizeram? Isso ainda é uma das minhas posses mais preciosas. Dói-me que minha esposa tenha sofrido por tanto tempo. Acho que dizer em voz alta tirou muito do poder dos sentimentos dela. Acho que a maioria das pessoas sabe o quão mal se sente quando você tem pensamentos que não parecem seus, quando está passando por um momento mentalmente exaustivo. Realmente deveria ter defendido nosso relacionamento e a saúde mental dela muito antes. Aceitei ser deixado de lado por muito tempo, quando deveria ter percebido que ela precisava de ajuda. Agradeço a todos que estenderam a mão ou ofereceram conselhos. Publiquei isso em detalhes com a permissão da minha esposa. Ela espera que isso possa ajudar alguém que esteja lutando com os mesmos sentimentos que ela experimentou. Resumo. Minha esposa estava enfrentando inseguranças e alguns problemas de saúde mental e não sentia que poderia recorrer a mim, pois envolviam minha filha biológica. Felizmente, recebi bons conselhos do meu sogro e de todos vocês, falamos sobre o assunto e resolvemos. Depois de alguns momentos desconfortáveis, as coisas estão voltando ao normal, e agora posso estar envolvido na gravidez da minha esposa. Todos, incluindo Leia, estão bem animados para a chegada do bebê. Comentário. Eu me pergunto, como sua esposa está lidando com relação à amiga dela? Parece que ela nem havia considerado essas inseguranças antes de ter uma serpente no ouvido. Resposta do OP. Nós desinvitamos essa amiga da nossa casa. É difícil cortá-la, já que ela faz parte do grupo maior de amigas da minha esposa. Minha esposa estava indecisa, já que essa amiga passou por algumas coisas difíceis ultimamente. No entanto, recentemente, minha esposa organizou uma noite das meninas, e suas amigas estavam chegando quando eu estava saindo. Eu disse que ela estava linda e desejei um bom tempo para elas. Quando voltei, minha esposa me contou que essa amiga disse, na frente de todo o grupo, que talvez eu estivesse dizendo coisas gentis agora, mas que, após algumas mudanças após o nascimento, que não descreverei aqui, eu iria atrás dela. Minha esposa disse que isso foi uma coisa cruel e falsa de se dizer, e ela respondeu que era uma piada. Deixei muito claro para minha esposa que não queria essa pessoa por perto, já que estamos em um momento emocionalmente vulnerável e essa pessoa claramente não nos deseja bem. Ela concordou.